Saudações rubro-negras, fala tu! E aí, pessoal? Rapaz, cadê o Vasco, hein? Vasco, oi, Vasco, ô Vasco! Rapaz, o primeiro tempo, aquele primeiro tempo ali, só deu Flamengo, pô. O Vasco só conseguiu o quê? Goleiro e o goleiro chutão, né? Se vira verrete, acabou. Ou o técnico até pediu para eles começarem a tocar bola, né? Dali do goleiro para trabalhar com os zagueiros e aí avançar. Mas quando eles tentavam fazer isso, o Flamengo pressão. Jogava toda ali a marcação para cima e o Flamengo conseguia tomar a posse da bola, né? Então, assim, primeiro tempo só deu Flamengo, né? Quem é que a gente tem que falar muito aí? O Wesley joga muito, tá jogando muito ele, né? Vai ser difícil segurar esse jogador. Vai ser convocado sim, merece ser convocado para a seleção brasileira. E assim, o Brasil ele é carente, né? Ele é carente de lateral, a posição que o Wesley joga. Então, aí com certeza ele será convocado. Danilo joga muito bem. Danilo vai sobrar no Brasil, viu? Como zagueiro, ele joga muito bem, cara. Essa quebra de passe que ele faz, foi aí que surgiu o gol de pênalti. Foi a partir do momento que ele faz essa quebra de passe que o Flamengo aí consegue aquele primeiro gol, né? Então, assim, Danilo, ele joga muito, é um absurdo aquele cara jogando, tanto quebrando espaço como defendendo, né? E aí a gente tem que também falar de Varela, né? Varela aí jogando improvisado no lugar de Ayrton Lucas, ele jogou muito, cara. Eu acredito que todo mundo analisando, ele tem que jogar nessa posição. Para com isso, tem que jogar de lateral esquerdo. Direito, dá trabalho. Esquerdo, primeiro tempo, ele jogou muito bem, né? O time todo se comportou muito bem. Rossi, mal. Acho que Rossi nem sujou o uniforme, para falar a verdade, né? E aí a gente tem um pênalti. Plata, ele entra dentro da área. Plata também jogou bastante e sofreu pênalti. E o nosso rei dos clássicos, com certeza, ele fez o gol aí de pênalti, né? Então esse foi o primeiro tempo. Flamengo, 100%. Se a gente olhar no mapa de calor, o jogador que se destacou do Vasco, Léo Jardim, o goleiro. Então, e o Flamengo sempre no ataque, né? Agora, o que é que me preocupa? O jogo poderia ter terminado no primeiro tempo 5-0, pô. Só que o Flamengo ainda desperdiça muito. Posse de bola, você tem que finalizar. O objetivo do futebol é fazer gol. Então, quando chega no último terço ali, o Flamengo, ele peca muito. Muito mesmo. Então, a gente tem que melhorar nisso. Porque o jogo poderia ter terminado já no primeiro tempo. E o Flamengo pressão, alto nível, correndo, indo ao ataque, voltando. Então o Flamengo marcou muita pressão. Aí, isso foi o primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o Flamengo parece que entra desligado. O time cansou, para falar a verdade. O time cansou. Então, até os 15 do segundo tempo ali, o Vasco ele consegue trabalhar a bola, consegue atacar. Então, assim, o Flamengo cansou. Eu acredito que Felipe Luiz, a minha opinião, ele demorou a fazer a mexida, porque eu acho que foi por volta ali 22, 25 do segundo tempo, eu não lembro, que ele viu que o Flamengo tinha cansado, ele começou a fazer as modificações, né? E aí o Flamengo ele ganhou ânimo novamente, ele ganhou fôlego. E a partir daí do que Felipe Luiz mexeu, o Flamengo começou a dominar as ações novamente, né? Infelizmente, a gente perdeu outro jogador por lesão. O Luiz Araújo, ele dá um passe, que passe do Luiz Araújo, para Michael, né? Michael na correria ali. Michael consegue, né? Pegar a bola e tudo mais, consegue fazer essa transição com a bola para poder chegar na área do goleiro, né, do Vasco ali. Só que quando ele chega na área do goleiro, ele sente a posterior da coxa, né? Então, lesão. Lembrando que nós temos lesionado aí o Alexandro, a gente tem o Juninho, o Ayrton Lucas e agora o Michael, né?
E olha que Felipe Luiz está controlando a carga, né, dos jogadores. Mas mesmo assim, nós temos aí 4 lesões. E eu acredito que ele vai ficar, por um tempo aí, ele vai ficar afastado, né? Assim, o nosso elenco, ele é muito qualificado, mas a gente tem que entender que com lesão, o elenco, ele encurta, né? Então é algo que Felipe Luiz e o Boto, ele tem que ficar de olho. Pronto. E aí, o Flamengo domina as ações e tudo mais. E o Wesley jogando pra caramba. O Wesley é um jogador. Assim, ainda bem que o Flamengo conseguiu manter o Wesley. Deu errado, né? A primeira aí, ele ia sair do Flamengo, mas deu errado essa transferência, né? Naquele momento ali, todo mundo queria que ele fosse embora, mas o que foi que aconteceu? O Wesley deu a volta por cima e hoje em dia ele é um titular absoluto do Flamengo. É absoluto. Ele saiu da nossa área, né, de defesa, passou no meio ali dos jogadores do Vasco, entregue. Ele conseguiu conduzir, né? Conseguiu conduzir a bola. Chegou alguém, barrou nele, mas ele ainda ficou posse de bola e ele conseguiu dar uma assistência, dar um passe aí pra Cebolinha e... Pô, Cebolinha, que gol foi aquele? O goleiro, ele poderia jogar 3 luvas, ele não ia conseguir. Cebolinha, ele merece muito, né? Ele merece muito esse gol para dar confiança. Ele tá voltando de uma lesão muito forte. E aí é bom para dar confiança, ele voltar e ajudar, né, o nosso Flamengo, porque tem muitas competições. O que é que eu quero falar aqui para vocês? Eu até separei, dá parabéns também, né, a Felipe Luiz. Ele consegue aí colocar um time, o primeiro, o segundo, o time com a cara dele. É um time pressão, perdeu, volta, marca, pega a bola e começa de novo. Ainda peca no último terço, peca na finalização. A Arrascaeta teve uma bola ali que dava sim para sair um gol, mas ele, ao invés de dar mais um toque, chegar mais perto do goleiro, ele chuta ali e a bola vai para fora. E a gente também teve um gol impedido, né? Infelizmente, um cruzamento ali de Varela, que cruzamento, que ele faz esse cruzamento, o goleiro, ele espalma, né, na verdade o goleiro espalma para o meio ali, e o Plata, que jogou muito, faz um gol de cabeça, mas foi impedido, né. Então, assim, o Flamengo, ele dominou. Independente se o Vasco no segundo tempo, ele teve ali os 15 minutinhos que o Flamengo ficou desligado. E aí Felipe Luiz mexeu, já mudou a partida. Mas o Flamengo dominou 70% das ações. Hoje a Arrascaeta jogou melhor, né? Conseguiu trabalhar a bola. Ele jogou. O Vasco tava. É um time que não consegue competir, né? Com o Flamengo, não conseguiu competir com o Flamengo. Que o Arrascaeta, ele conseguiu flutuar. O Arrascaeta flutuou e a marcação, aí nem aí. Teve o de Wesley, que teve o gol de Cebolinha também. O Wesley saiu da sua área de defesa, chegou na área de marcação, só conseguiu ser barrado próximo da área do goleiro do Vasco. E teve o Matheus. Matheus Gonçalves é um jogador de verdade que Felipe Luiz tem que aproveitar ele. Ele sempre entra bem. Então, Matheus Gonçalves fez a mesma coisa. Pegou da nossa área de defesa, fez a transição e fez a jogada com o Wesley. Que eu vou colocar aqui, tá? A jogada com o Wesley. Mas assim, velho, o futebol vai ficar chato. Porque os jogadores, se eles têm habilidade, se eles conseguem dominar, se eles conseguem fazer lambretinha, dar o drible da vaca, ele consegue passar a bola, fazer uma finta, por que não pode fazer isso? Tocar a bola, olhar pro outro lado, né? Pegando aí como referência Ronaldinho Gaúcho. Porque isso vai dar em briga. Isso é desrespeito de quê? Né? O Matheus Gonçalves, junto com o Wesley, eles fizeram uma jogada ali, tocando bola, né? Tocando bola olhando para o lado. Isso é habilidade. É a habilidade do jogador. Porque vai dar em briga. Como eu já falei, vou colocar aqui os cavalos velho, né? Coutinho, Verrete, esqueci o nome do outro jogador do Vasco, que é meia também.
Eles querendo briga, pô, com o Wesley. Deixa o cara jogar bola. Solta o Wesley, Matheus Gonçalves nessa porra. Deixa a galera jogar, pô. Então, assim, um clássico, né? Se a gente der uma olhada de um time só, o Flamengo é superior, foi superior ao Vasco. Nesses últimos 30 jogos que o Flamengo fez com o Vasco, foram 17 vitórias para o Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Então, assim, o Flamengo ganhou contra o Vasco taticamente, tecnicamente e fisicamente. E no segundo tempo, tentou fazer uma graça, mas também não deu em nada, porque o Felipe Luiz mexeu, colocou sangue novo e a gente conseguiu voltar a dominar. Então, o Flamengo é o líder do campeonato com 20 pontos. Ele joga ainda contra o Maringá, né? Então, assim, o Flamengo ele pode se consolidar campeão se o Volta Redonda perder. Vamos dizer que o Flamengo não pontue no jogo contra o Maringá e o Volta Redonda consiga pontuar no último jogo. Fica empate, mas o Flamengo ganha. Por saldo de gols, o Flamengo ganha aí. Então, vamos seguir, né? Existem muitos campeonatos. Se houver outras informações em relação à lesão de Michael, eu volto aqui, faço um vídeo e é isso, né? Então, curtam, comentem, compartilhem. Falem aí o que vocês querem que eu comentem. De outros times também, né? Pra gente poder aumentar os números de inscritos nesse canal e conseguir passar mais informações desse canal para outras pessoas, ok? Então, saudações rubro-negras. Fala tu. Isso aqui é Flamengo, tá?